Olá, meus amores, bem-vindos a mais uma aula, né? Hoje, nosso horário, nós temos Ciências e História. E vamos agora começar, né, fazendo a correção da atividade de Ciências da aula anterior. Então, ficou para vocês realizarem, né, a atividade de Ciências da página 12, né, assim, que era uma interpretação sobre o texto Aquecimento Global, não é isso? Então, a primeira questão perguntava quais são as causas, né, do aumento da temperatura da Terra. Tudo isso segundo o texto, né? Então, segundo o texto, são a emissão dos gases das fábricas, dos veículos e das queimadas. Então, essa era a resposta da questão 1, né? São a emissão de gases das fábricas, dos veículos e das queimadas. 2. Quais são as consequências esperadas do aquecimento global? Então, são o derretimento, né, das calotas polares, a elevação do nível dos mares, que irá interferir no regime das chuvas e no clima, afetando a agricultura e a reprodução de animais e favorecendo a transmissão de doenças. Então, essa era a resposta. Então, minha gente, lógico que você não ia, né, copiar e colar a resposta do texto aqui, né? Como a gente faz, copia e cola no computador. Aqui você ia ler, ia retirar as consequências do aquecimento global, que são essas que eu coloquei, né? O derretimento das calotas polares, que diz aí um parágrafo, a elevação do nível dos mares, que continua, né? Que interfere também no regime da chuva, no clima, afetando a agricultura, a reprodução de animais e favorecendo a transmissão de doenças. Tudo isso diz o texto, mas você ia tirar só essas consequências aqui. Não precisava tirar todo o parágrafo, né? Até porque não caberia aqui nesse espaço. 3. Qual a relação entre o aquecimento global e o reflorestamento? Então, o reflorestamento, ele contribui para o aquecimento global, para diminuir, aliás, né? O aquecimento global, pois a floresta em crescimento retira gás carbônico da atmosfera. E a gente sabe que uma das causas do aquecimento global é o excesso de gás carbônico na atmosfera, né? Que é lançado na atmosfera por vários fatores, incluindo os seres vivos, né? Que produzem o gás carbônico no próprio organismo. Então, aqui, né, o reflorestamento, quanto mais árvores forem reflorestadas, né, quanto mais florestas foram recuperadas, quanto mais árvores forem plantadas, mais elas necessitarão retirar o gás carbônico da natureza para produzir o seu alimento, e isso ela vai diminuindo a quantidade de gás carbônico da atmosfera, contribuindo para a diminuição desse aquecimento global, né? Então, era isso. Eram essas 3 questões relacionadas a esse texto, aquecimento global. Aí, para hoje, minha gente, eu vou orientar para vocês a atividade Regionalize-se. E nessa atividade, minha gente, vocês têm aí um textinho informativo, né, que eu vou ler agora junto com vocês. A gente tem um gráfico e a partir do texto informativo e do gráfico, das informações trazidas, né, nesses dois gêneros, a gente vai responder, vocês, né, vão responder as questões relacionadas, né, a esses textos. Então, o texto começa da seguinte forma. A região sudeste é considerada a principal região responsável pela geração de riquezas econômicas do país. Porque lá é onde centraliza, né, todas as indústrias, a maioria das indústrias é na região sudeste, né? Além de ser mais desenvolvida, ela abriga o maior parque industrial, possui áreas de atividades agrícolas modernas, o maior setor de serviços do país, grandes regiões de exploração de minérios e de petróleo e possui as 2 metrópoles nacionais consideradas cidades globais, que é São Paulo e Rio de Janeiro. Mas, por outro lado, é a que mais emite gases de efeito estufa, sendo São Paulo a cidade campeã do aquecimento global.
Sabemos que o aumento desses gases na atmosfera é resultado do atual modo de vida de nossa sociedade. O gráfico abaixo demonstra os fatores que contribuem para o aumento da emissão dos gases do efeito estufa por região do Brasil. Então, a gente tem a região Sudeste, Nordeste, Norte, Centro-Oeste e Sul, que são as 5 regiões do Brasil, né? Aí a gente tem as cores. A cor verde, né? A agropecuária, metano da digestão de ruminantes e fertilizantes, que aqui no caso, né, dos ruminantes encaixa o gado, né? Uso do solo, que é o amarelo, desmatamento, queimado e decomposição de árvores. De azul é a energia, queima de combustíveis para transporte e produção de eletricidade. O laranja é a indústria química e produção de metais. E o vermelho são os resíduos, queima de resíduos e tratamento de esgoto. Então, cada cor dessa representa uma atividade, né, que prejudica a qualidade do ar da atmosfera, né? Então, na região sudeste, ó, a área maior é o azul, que é a energia. É a queima de combustíveis para transporte e produção de eletricidade, né? Na nordeste, a faixinha maior é a amarela, né? Que é o uso do solo, é o desmatamento, a queima e decomposição de árvores. No norte também é o amarelo, que é a mesma coisa que eu acabei de ler, né? A maior parte. Centro-oeste também é o amarelo e o sul é o azul, né? Que é a queima de combustíveis para transporte e produção de eletricidade, por conta da quantidade de indústrias que se centralizam, né, nesse estado. Então, observando, né, esses dados, essas informações no gráfico e também as informações colocadas aqui no texto, a gente vai agora fazer a leitura da atividade para vocês responderem. Letra A. De acordo com o gráfico, em sua região, qual é a principal fonte de gases do efeito estufa? Aí você vai observar de acordo com as cores, né? Que eu já dei até uma dica. B. De acordo com a região em que você vive e como os fatores contribuem para o aumento dos gases de efeito estufa, o que poderia ser feito para evitar o aquecimento global? Então, na A, você vai dizer aquilo que mais impacta no aquecimento global na sua região. Aí, agora, na B, você vai dizer o que poderia ser feito para evitar o aquecimento global, já que o maior prejuízo está no indicador que você viu no gráfico. Então, você vai explicar aqui, com suas palavras, mas dentro do que está dizendo, está informado lá, né, no que a gente leu. Aí agora, né, vocês vão responder essa atividade assim que a gente encerrar essa aula, mas agora eu vou orientar a próxima página. Agora, né, nós vamos ver os cuidados que a gente precisa tomar com a exposição ao sol, né? Então, o título aqui, né, do texto é Cuidado com a luz do sol. Acompanhe aí junto comigo a leitura. A luz do sol é muito importante para a nossa saúde. A exposição moderada ao sol desempenha um papel benéfico ao organismo humano. Então, o que quer dizer aqui? Que a gente precisa moderar, né? Equilibrar. Lógico que a gente precisa da luz solar, porque ela nos envia vitamina D, né? Que é importante para o nosso corpo. Porém, a gente não pode exceder, né? A gente tem que se expor ao sol de forma moderada. Além de contribuir para a sensação de bem-estar, o sol é essencial para a produção de vitamina D, que contribui à fixação do cálcio nos ossos. Entretanto, a exposição excessiva e desprotegida pode causar danos à saúde como provocar queimaduras na pele, acelerar o processo de envelhecimento da pele e o aparecimento de manchas, aumentar a probabilidade do desenvolvimento de câncer de pele, provocar queimadura nos olhos que podem levar à cegueira e, por isso, recomendam-se alguns cuidados com a pele. O primeiro cuidado, né, a gente tem a fotografia representando e diz o seguinte:
O protetor solar é de extrema importância para o cuidado da pele, pois ele impede que os raios solares cheguem à camada mais interna da pele. Depois, a gente tem outra imagem, né, e diz assim: outros itens importantes são os óculos de sol e chapéu para proteger e evitar lesões nos olhos. Não se pode olhar diretamente para o sol a olho nu. Então, não se pode olhar, né, sem um óculos de proteção. Então, também não adianta a gente usar aqueles óculos que são vendidos nos camelôs, na rua, que a gente não sabe a qualidade, né? De onde veio, onde foi produzido, porque é preciso ter as proteções, né? Que é a proteção contra o raio UVA, UVB, e para isso tem que ser um óculos fabricado de forma correta, né? Então, aqui a gente tem duas formas de se prevenir, né, contra os raios solares. Na página seguinte, a gente tem a atividade "E você, o que acha?" E diz o seguinte: mesmo em um dia frio de inverno, mas muito ensolarado, é necessário o uso do protetor solar nas brincadeiras ao ar livre. Isso é uma pergunta, né? Mesmo em um dia frio de inverno, mas muito ensolarado, é necessário o uso do protetor solar nas brincadeiras ao ar livre? Então, você vai responder aí de acordo com o seu entendimento, né? E com suas palavras. Aí abaixo a gente tem a atividade de fato, né? Número 1. Uma família pretende sair de viagem e deixar as plantas de vaso dentro de casa, perto de uma janela onde recebam a luz do sol. Elas acreditam que, por meio da fotossíntese, as plantas produzirão alimento e permanecerão vivas até o seu retorno, que deverá acontecer depois de 1 mês. Letra A. Você concorda com a opinião deles? Explique. Letra B. Por que o processo da fotossíntese é importante não somente para a planta, mas também para todos os seres vivos? Então, que benefício nesse processo da fotossíntese ele traz para os outros seres vivos além da planta? Então, você vai explicar aí, nessa questão. Na página seguinte, né, continuando a questão 2, a gente tem assinale V para verdadeiro e F para falso. O efeito estufa é um fenômeno natural que mantém a Terra aquecida, permitindo assim que ocorra a vida na forma que conhecemos. Então, você vai colocar se essa informação é verdadeira ou falsa. As alterações na natureza provocadas pelo ser humano estão contribuindo para o aumento do efeito estufa, deixando o nosso planeta cada vez menos aquecido. Então, lê direito essa frase para você colocar. Ao realizarem fotossíntese, as florestas capturam o gás carbônico da atmosfera e liberam oxigênio, um processo que ajuda a equilibrar o clima. E a última, no setor de transporte, os que mais contribuem com as emissões de gás carbônico são as motocicletas e os trens, seguidos pelos ônibus e carros. Então, você vai colocar aí V ou F nessas alternativas. Aí a gente tem aí agora a questão 3, né? Observe a imagem a seguir, né? Que é esta imagem aqui, ó. Então, vocês vão observar ela atentamente para responder as questões. Letra A. Qual o problema ambiental mostrado nessa foto? Aí você vai colocar aqui na linha. B. Podemos afirmar que ela representa uma consequência de qual fenômeno? Assinale a resposta correta. Aí tem uma consequência do efeito estufa, ou da poluição da água, ou do aquecimento global, ou do desmatamento. É apenas uma que você vai marcar, tá certo? E na página seguinte, a gente tem a atividade Vamos Relembrar, né, que fecha o capítulo 1, que é tudo sobre o que a gente estudou. E diz o seguinte: retome os conteúdos abordados neste capítulo e complete o texto com as palavras da lista. Aí a gente tem aqui um banco de palavras, né? Atmosfera, gases, radiação solar, refletida, absorvida, aquecimento global, superfície terrestre, gás carbônico, efeito estufa, temperatura e fotossíntese. Todas essas palavras, elas vão se encaixar nesse texto aqui lacunado,
né? Então, vocês vão ler, eu não vou ler porque é uma sequência, né? Então, vocês vão ler o texto e vão completando com essas palavrinhas que estão aqui no banco, acima, né? E na próxima aula, a gente faz a correção dessas atividades e dá sequência aí ao capítulo 2, tá certo? Então, por hoje, em ciências, é isso. Em história, minha gente, a gente vai começar também corrigindo uma atividade que ficou para vocês realizarem na aula anterior, né? Vocês iriam ler o texto em 6 meses. Brasil teve mais de 200 casos de intolerância religiosa. E iam responder sobre o texto a questão 1, 2 e 3. Na questão 1, né, vocês iam responder com as palavras de vocês, porém dentro do tema abordado no texto, né? Então, era qual é o problema apontado pelo texto? Explique com suas palavras, né? Então, o problema, né, abordado aqui nesse texto é a intolerância religiosa. Porque no nosso país existem muitos casos, né, de intolerância religiosa. Embora o nosso país seja considerado um país laico, né, onde todo mundo tem direito de escolha, né, da sua vida, da sua religião, ainda acontecem casos, né, de desrespeito às escolhas. Então, apesar, né, minha gente, da Constituição defender a liberdade de crença, muitos casos a gente ainda vê, né, nos jornais, até pessoalmente, de intolerância religiosa, né? Então, essas situações de discriminação religiosa são muito presentes no nosso país ainda. Infelizmente, né? Existem grande número de casos ainda. Mas esperemos, né, que futuramente as pessoas se conscientizem e aprendam a respeitar a escolha de cada um. 2. Quais são os estados em que esse problema é mais comum? Então, os estados é o Rio Grande do Norte, São Paulo e Rio de Janeiro, que são os estados brasileiros com maior número de denúncias de intolerância religiosa. 3. Quais tradições religiosas mais sofrem com esse problema no Brasil, segundo a reportagem? Então, entre as tradições religiosas, né, que mais sofrem discriminação, a gente tem aí a Umbanda, o Candomblé, religiões de raiz africana, a evangélica e de origem cristã. Então, são essas que são as mais discriminadas no Brasil, né? Então, era essa a atividade que vocês tinham para fazer em casa. Eu espero que vocês tenham acertado, né? Aí, seguindo ainda a mesma atividade, a gente tem aqui na página 11 a seção Meu, Seu, Nosso, onde vocês iam escrever aí um pequeno texto, né? Algumas linhas, apontando algumas medidas para valorizar a diversidade religiosa no país. Então, a principal, na minha opinião, né? Porque cada um ia dar a sua opinião. Então, em minha opinião, só esse fato da gente estar discutindo sobre o tema, né? A gente está se conscientizando. Então, a conscientização da população é muito importante, né? É muito importante as pessoas conhecerem, de fato, cada religião, para que depois elas possam aprender a respeitar, né? E a valorizar essas religiões. E entender que não precisa todo mundo pensar igual, né? Porque ninguém é um robozinho. Nós não somos robôs que são programados igualmente, né? Tem aquela mesma programação. A gente tem vontades próprias, a gente tem crenças próprias, tradições, culturas próprias. E a gente precisa respeitar a diferença, né? Então, basicamente, seria, né, mais fiscalização das leis, porque a lei já existe contra a intolerância religiosa, já tem na Constituição que todo mundo tem a livre escolha, né, de crença. Então, é importante fiscalização, é importante mais debates, né, do governo, da população, até para conscientizar essas pessoas, né, que ainda tem essa consciência bem resumida, né, bem mínima, sobre um tema tão importante. E abaixo, vocês iam colar aqui uma reportagem que fosse sobre a intolerância religiosa no nosso país, né? Então, muitos já me mandaram a foto e tá ok. Aí, agora, seguindo, né? Ainda sobre intolerância religiosa, que é o que nós estamos, né? Sobre religião, de forma geral, e a intolerância religiosa é um problema, né? Dentro das religiões. A gente ainda tem essa atividade de continuação, que eu não quis mandar no mesmo dia para não ficar muita coisa.
Na questão 1, minha gente, da página 11, né, vocês pesquisaram uma reportagem sobre a intolerância religiosa e colaram aí no espaço. Agora, na questão 2, né, na página 12, vocês vão seguir as mesmas instruções, vão pesquisar na internet, ou em revista, ou em jornais, alguma reportagem, só que agora não é sobre intolerância religiosa, agora é sobre o respeito às religiões. Então, aqui diz o seguinte: agora siga as mesmas instruções e encontre uma notícia que trata do respeito às religiões. No espaço, copie ou cole essa notícia. Indique também qual foi sua fonte de consulta. Então, conforme vocês fizeram na questão 1, que vocês colaram a reportagem e botaram a fonte de onde vocês tiraram, aqui vai ser a mesma coisa. Você vai pesquisar agora uma reportagem sobre o respeito à religião, a valorização das religiões, e abaixo você tem que colocar, abaixo da imagem da reportagem, você tem que colocar a fonte de onde você tirou essa reportagem. Na questão 3, na página 13, né? Você vai grifar as partes importantes de cada notícia. Ou seja, a notícia que você pesquisou sobre intolerância religiosa, na questão 1, e a notícia que você pesquisou sobre o respeito às religiões, na questão 2. Você vai grifar, passar um traço embaixo das partes que você achou mais importante, e a partir dessas partes que você grifou, né, você sublinhou, você vai fazer um pequeno texto explicando o que você entendeu sobre esses dois temas, sobre a intolerância religiosa e sobre o respeito à religião. Você vai fazer um compilado, um resumo de tudo que você aprendeu com isso, dentro do que você sublinhou de importante, e vai registrar por escrito aqui na questão 3. Abaixo nós temos aí a atividade Vamos Relembrar, né, que é completando as frases com as palavras disponíveis aí no quadro, que aí a gente tem aí fé, vida, direito, crenças, religião. Então, não é novidade, essa é uma atividade já muito comum no nosso material, né, que é um texto lacunado, onde vocês vão completar com as palavras que deem sentido à frase, às frases, né? Então, é isso. Agora, nós vamos iniciar, né, o estudo do capítulo 2 de História, e o tema deste capítulo é as religiões da antiguidade, né? Então, o que preparamos para este capítulo? Neste capítulo serão apresentadas diferentes tradições religiosas oriundas de civilizações da antiguidade, ou seja, vindas de civilizações antigas, né? Como veremos, algumas deixaram de existir séculos atrás, e outras sobreviveram ao tempo e demonstram grande força na atualidade. Aí a gente tem aqui, né, na página 14, que é a abertura do capítulo, a gente tem uma frasezinha aqui que a gente vai ler, né? A gente tem aqui a imagem de um templo, e nós vamos ler o que está dizendo aqui. Buda é o fundador de uma das religiões mais influentes da história. Nessa entrevista imaginária, ele explica o importante conceito dessa tradição religiosa. Por que uma entrevista imaginária? Porque Buda viveu há muitos anos atrás, ele já não existe, né, mais. Então, aqui é como se ele estivesse ainda em vida. Então, o entrevistador, né, ele pergunta. Aí veja que tem um travessão, porque é a fala do entrevistador, né? Como funciona exatamente o karma? Aí o Buda, né, representando o Buda, ele responde: seus pensamentos, palavras e ações plantam sementes. Quando as condições são prósperas, essas sementes, elas amadurecem. A conduta mais inteligente é ter em mente que o nosso comportamento tem consequências a todo momento. Aí o entrevistador pergunta: então, se eu disser algo ofensivo a alguém, algo de ruim acontecerá a mim? E ele respondeu: se você magoar alguém, não é apenas a pessoa que irá sofrer, mas de alguma maneira você também. O karma nos inspira a ter responsabilidade com o nosso comportamento. Eu sou o dono das minhas ações, pelo bem ou pelo mal. Então, o karma são as consequências que a gente tem, né? Às vezes a gente usa a expressão, isso só sendo um karma na minha vida.
né? Porque é a consequência das nossas ações. Então, ele disse aqui que o nosso comportamento, pelo bem ou pelo mal, vai nos trazer de volta as consequências dessas atitudes, né? Aí, aqui abaixo, a gente tem a seção para iniciar. Converse com o professor e os colegas sobre o texto e a imagem, que foi o que a gente fez agora, né? Uma conversa EAD, mas fizemos. O budismo e outras religiões dão grande importância ao karma. O que é isso? Então, segundo tudo que eu debati aqui com vocês, a leitura do texto da entrevista com o Buda, o que seria o karma, né? Explique a frase: eu sou o dono das minhas ações, pelo bem ou pelo mal, né? E depois, em sua opinião, é importante ter responsabilidade sobre o que fazemos e por quê? Então, vocês vão responder esses três questionamentos no caderno de história de vocês, né? Seguindo, a gente tem agora o início, né, do estudo das religiões do passado. Eu gostaria, né, que vocês acompanhassem aí junto comigo a leitura, né? Religiões do passado, página 16. Como aprendemos no capítulo anterior, a maioria das sociedades experimentaram algum tipo de fé. Todavia, assim como as sociedades surgem e desaparecem ao longo do tempo, o mesmo pode acontecer com as tradições religiosas. É o que ocorreu com as crenças de civilizações da antiguidade, caso de Mesopotâmia, Egito, Grécia e Roma. Hoje em dia, apesar de fascinar pessoas do mundo todo, não existem mais seguidores dessas religiões criadas há milênios. Milênios são 1000 anos, mais de 1000 anos, né? Mesmo contando com várias diferenças, as religiões das civilizações citadas apresentavam alguns aspectos em comum. Então, a gente vai ver agora abaixo, né? Então, o primeiro aspecto em que elas eram comuns nessas religiões antigas é que todas eram politeístas. E a gente estudou, né, na aula anterior, que politeístas são aqueles que acreditavam em diversos deuses, né? E elaboraram uma rica mitologia. Né? Então, eles têm uma mitologia, né, vários mitos relacionados a esses deuses em que eles acreditavam, né? A gente tem como exemplo, por exemplo, aí a Grécia, né, que tem vários deuses, o deus da guerra, a deusa do amor, a deusa da paz, né? Então tem vários deuses na mitologia, né? O segundo aspecto em comum é que os mesopotâmicos, os egípcios, os gregos e os romanos, eles não separavam os assuntos religiosos das atividades do dia a dia. Então, a religião deles estava muito ligada ao dia a dia das pessoas, né? Então, eles levavam muito a sério. Outro aspecto é que os sacerdotes dessas sociedades tinham imenso poder. Em alguns casos, essas pessoas eram muito ricas e acumulavam terras e objetos de luxo. Então, isso é os três aspectos que essas religiões antigas elas tinham em comum. Agora, né, nós temos aí um texto que fala sobre duas civilizações antigas, duas religiões antigas, que é a Mesopotâmia e o Egito, né? Na Mesopotâmia, cada cidade contava com um deus, que servia como um padrinho para as pessoas da região. Estudiosos afirmam que existiam mais de 3.600 deuses nessa cultura. Entre os mais famosos, podemos destacar Marduk, divindade que organizou o céu e a terra, e Ashtar, deusa do amor e da guerra. Então, lá na Mesopotâmia, cada cidade tinha o seu deus, né, o seu protetor. Assim como a Mesopotâmia, o Egito antigo tinha divindades em cada povoado. Algumas ganharam grande popularidade. É o caso de Ra, divindade associada ao Sol, Osíris, deus ligado ao mundo dos mortos, e Ísis, a mulher de Osíris e mãe de Horus, o deus com cabeça de falcão, né, que é uma ave. A religião dos egípcios estava profundamente voltada à crença na vida após a morte. Então, eles acreditavam que existia vida após a morte, né?
A mumificação, isto é, a preservação do corpo do morto em faixas, é resultado dessa tradição. Então, eles enfaixavam os mortos porque eles acreditavam que essas múmias, né, que a gente vê tanto em filme, elas tinham uma vida após a morte, né? No Egito e na Mesopotâmia, a religião misturou-se tanto com a política que deu origem a uma teocracia, que quer dizer, uma palavra em grego, né? Teocracia é uma palavra em grego, que quer dizer governo de Deus. Quem comandava esse tipo de estado era considerado um representante divino, ou mesmo um Deus vivo. Caso do faraó, governante máximo do Egito. Então, os faraós, que eram os governos, né, do Egito, eles eram também considerados um Deus, só que um Deus vivo, né, que estava ali presente para eles. Hoje em dia, ainda existem estados teocráticos. São países cujos governantes são praticantes de uma religião específica. As leis e os costumes desses países são baseados no livro sagrado da religião, que é praticada oficialmente e geralmente não há tolerância com religiões diferentes. Então, aqui a gente fala de novo sobre a intolerância religiosa, né? Então, eles não toleram uma religião diferente. Então, veja que a gente conheceu aqui um pouco, né, sobre as religiões da Mesopotâmia e do Egito antigamente, né, nos anos anteriores, né, há muitos anos atrás. Na outra página, a gente tem uma imagem aqui, né, bem interessante, e a gente tem a legenda: Deus do Sol da Babilônia, antiga cidade da Mesopotâmia. Com seus raios, ele persegue Tiamat, após essa divindade roubar as tábuas do destino. Então, veja só, né? Aqui a gente tem um pouco da crença dessa cidade, né? Do Deus dessa cidade. Aí, agora a gente tem uma atividade sobre tudo isso que a gente estudou, sobre a Mesopotâmia e sobre o Egito Antigo, né? Aí, a gente tem aí na questão 1. A teocracia é uma forma de poder criada há milênios e utilizada ainda hoje por alguns países. Explique com suas palavras o que é uma teocracia. Então, se você não tiver ainda uma ideia, aí você lê novamente o texto que eu acabei de ler, que aí você vai conseguir responder aqui o que é teocracia, né? 2. Consulte o capítulo anterior e indique as diferenças entre uma teocracia e um Estado laico. Porque a gente viu que o nosso país, por exemplo, é um Estado laico, onde as pessoas têm direito de escolha religiosa, de crenças. Aí você vai fazer esse comparativo, né? Entre o Estado laico e o Estado teocrático, né? 3. Pesquise em livros, sites e outras fontes de informação 3 teocracias que existem hoje em dia. Então, você vai procurar 3 lugares no mundo onde ainda tem essa mitologia, né? Essa teocracia como crença, como tradição. Então, você vai colocar aqui o nome delas, né? Desses 3 lugares. E agora, nós vamos ver um pouco sobre Grécia e Roma. Nós vimos a Mesopotâmia e o Egito, agora Grécia e Roma. Os antigos gregos, acompanha aí comigo a leitura, né? Os antigos gregos acreditavam que seus deuses viviam no Monte Olimpo, o mais alto de toda a Grécia. Para essa sociedade, as divindades pareciam-se muito com os seres humanos e podiam expressar sentimentos variados: amor, raiva, medo, etc. Na mitologia grega, o Todo-Poderoso era Zeus, que podia jogar raios sobre a terra com grande precisão. Seu irmão Poseidon era o deus dos mares e dos terremotos. Havia também figuras femininas famosas, como a Afrodite, a deusa da beleza e do amor. Já Héracles, ou Hércules, era um semideus, isto é filho de um deus com uma mortal. Os gregos homenageavam suas divindades por meio de apresentações de teatro, eventos musicais e competições esportivas. Os Jogos Olímpicos, por exemplo, eram organizados em honra a uma grandiosa estátua de Zeus
na cidade de Olímpia, por isso o nome Jogos Olímpicos, porque era na cidade de Olímpia, né? E era uma homenagem aos deuses que eles acreditavam, a Zeus, né, que era o deus maior. Quanto mais povos os romanos conquistavam, pulei um parágrafo, né? Os romanos, por sua vez, apropriaram-se de quase todos os deuses da mitologia grega, alterando o nome original deles. Dessa maneira, Zeus tornou-se Júpiter, Poseidon virou Netuno e Afrodite ganhou o nome de Vênus, entre outros exemplos. Quanto mais povos os romanos conquistavam, mais divindades entravam para o seu numeroso panteão. Panteão é um conjunto de deuses, coleção de divindades. Apesar disso, também existiam alguns deuses de origem romana, como Jano, associado ao começo das coisas e lares, espírito protetor das casas e das famílias. Aí aqui abaixo a gente tem imagens, né, representando os deuses, né? Então a gente tem Apolo, Ares, Zeus, Artemis, né? Dionísio, Hermes, Efésio, Atena, Poseidon, Deméter, Hera e Afrodite. E, minha gente, uma coisa importante é que esse deus Jano, né? Ele deu origem ao primeiro mês do nosso ano, que é janeiro. Então, a palavra janeiro vem da origem Jano, que era um deus romano, né? Então, vamos lá. Na página seguinte, né? A gente tem a atividade, né? Que a gente vai ver agora as orientações. Então, a gente tem aí, né? Marque com V verdadeiro e F falso. Segundo os estudiosos, as tradições religiosas não sofrem mudanças ao longo do tempo. Aí você vai botar V ou F. As religiões do Egito Antigo e da Mesopotâmia contam com milhões de seguidores em todo o mundo hoje em dia. Em cada povoado da Mesopotâmia havia uma divindade que servia como uma figura protetora para os habitantes locais. Os gregos poderiam homenagear seus deuses por meio de peças de teatro, apresentações musicais e competições esportivas. Os romanos apropriaram-se de muitas divindades dos povos que conquistaram, como os gregos. Então, aqui você vai marcar V ou F de acordo com tudo que a gente viu até agora neste capítulo. E o 2, você vai ligar corretamente as duas colunas. Aí a gente tem a Mesopotâmia, o Egito Antigo, a Grécia e a Roma. E vocês vão ligar para o que cada um acreditava, né, nas crenças religiosas de cada povo, tá certo? De cada povo antigo. E na página seguinte, a gente tem a atividade Divirta-se, né? Siga os passos para realizar a atividade proposta. Escolha uma divindade de cada uma das civilizações estudadas. Então, você vai escolher uma divindade da Mesopotâmia, uma divindade do Egito, uma divindade da Grécia e uma de Roma. No total, vão ser 4. Consulte algumas fontes de informações para conter mais sobre cada um desses deuses que você escolheu. Então, você vai pesquisar na internet mais informações sobre cada deus de cada povo de cada civilização que você escolheu. Imagine como seria o encontro entre esses deuses e faça um desenho representando esse encontro curioso. Então, você vai imaginar que esses 4 deuses que você escolheu, eles vão se encontrar em algum momento. E vocês vão ilustrar esse momento com esses 4 deuses escolhidos nesta página aqui. Quem gosta de desenhar, né, vai ser um lazer, né? Melhor hora. Então, por hoje, minha gente, é isso. Sinto que ficou muita coisa para vocês fazerem, mas como vocês têm uma semana todinha para realizar, eu creio que vai dar tempo. Até porque nós precisamos apressar o nosso estudo, né? Para a gente não ficar muito atrasado no nosso material. Então, por hoje é só. Bom estudo a todos. Um beijo e até a próxima aula.